A paz do Senhor, queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos mais um tema da nossa lição. Hoje a lição 9 do nosso quarto trimestre de 2024, subsídio teológico e também auxílio aqui na sua preparação da aula. Então, nós temos o tema desta lição, lição 9, que é promessas para a família, promessa para pais e filhos, com o textuário encontrado em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A nossa verdade prática aqui traz o seguinte texto: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Então, a leitura bíblica em classe nos encontramos em Salmos 127, versículo 3 a 5, e também Efésios 6, versículo 1 ao 4. Salmo 127, versículo 3 em diante diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Já em Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante diz: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Temos aqui 3 objetivos para estudarmos esse tema. Primeiro, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo objetivo é conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos. E terceiro, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Então, estamos tendo aí uma chuva abençoada do lado de fora, mas que seja aí o nosso fundo musical, né? Essa chuva que Deus está mandando para nós. A introdução desta lição nos diz o seguinte: nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos e que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então, o tema desta lição número 9 é as promessas para pais e filhos. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus, meus queridos irmãos, o Criador do homem, do casamento, o Criador da família, ele confere
elevado valor à obra da sua criação. O homem, a mulher, foram feitos à imagem de Deus. Imago Dei. Para servi-lo como os seus mordomos na terra. Então a missão principal foi ser pai ao lado da sua esposa, cujo papel primordial é o de ser mãe e a criação dos filhos. Ao criar Adão, Deus, com a sua divina percepção, entendeu que a solidão não seria boa para a vida no Éden. Mesmo com todas as condições perfeitas para sobreviver, vivendo eternamente. Então, a sua primeira conclusão depois de criar Adão foi: e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos de meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E esse texto nós encontramos em Gênesis capítulo 2 e 18 e capítulo 2, versículo 21 até o 24. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos a criação da mulher e depois a criação da família, formada por pai, mãe e filhos. No plano perfeito de Deus, aqui nesse plano divino, Deus usa a Bíblia como manual do casamento e manual da família também, orientando como ter uma vida feliz no lar, no casamento e na família e também na sociedade. Então, quando conhecemos a forma pela qual Deus relaciona-se conosco, nós podemos ver que a vida é muito mais complexa do que algo a ser ali dirigido aleatoriamente por planetas ou cartas que não têm tal virtude. A Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra-nos que o Senhor tem planos. E em primeiro lugar, ele tem um plano maravilhoso para o mundo e seus habitantes. O nosso planeta, diante de guerras, violência, maldade e injustiça, degradação do meio ambiente e tantos outros males, parece sem esperança. Dizem os cientistas que daqui a alguns anos faltará água potável e que a próxima guerra mundial não será por petróleo, mas por água. Mas digo a você que o futuro da Terra será glorioso. Deus tem um plano para o nosso pequenino planeta. Um dia ele será habitado por um povo que não fará guerra, que se guiará pela verdade, pela justiça e pelo amor. E será uma terra sem doenças, uma terra sem catástrofes. E da maneira especial, Deus ele tem um plano para a família, a começar pela sua salvação. E esse plano está incluído ali na sua santa palavra, a Bíblia, e nós vemos esse plano em execução. Deus vindo ao encontro do homem por meio de Jesus.
e trazendo a mensagem do Evangelho, que é a maior e melhor mensagem que o mundo já conheceu. E para aceitá-la, porém, o homem precisa deixar de lado o egoísmo, deixar de lado o orgulho, o pecado e deixar o Senhor guiar a sua vida. Infelizmente, o ser humano prefere outras soluções ainda que enganosa. O significado dos filhos para Deus na sua palavra é de valor muito elevado, contrastando com o que os homens e mulheres sem Deus pensam da maternidade. Então, nós temos aí uma vasta e profunda assunto, né, sobre pais e filhos. No primeiro tópico aqui da lição, nós temos o tema: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro ponto: pais e filhos. Lendo na lição, nós encontramos o seguinte texto. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico dos Salmos 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então, os filhos, na visão de Deus, nós vemos que muito tem se falado sobre a importância do relacionamento entre pais e filhos. E para tê-los bem equilibrados e ajustados, úteis à sociedade, tementes a Deus, nós refletiremos sobre alguns aspectos que contribuem para melhorar esse relacionamento. Em tempos passados, ter filhos era motivo de muita alegria para os pais, para as famílias também. E com a modernidade chegando, entretanto, a realidade das famílias foi mudando, os costumes foram transformados e ter filhos tornou-se um problema para muitos. Antigamente, as mães dedicavam-se mais a criar ou à criação dos seus filhos. Normalmente as mulheres tinham a honrosa incumbência de serem domésticas, boas esposas, mães de família, donas de casa, administradora do lar, enquanto os maridos cumpriam o papel de serem ali seus líderes, né? De serem seus líderes da família, provedores da necessidade do lar, trabalhando fora em diversas profissões. Há muito tempo, das despesas ali, há muito tempo, no entanto, tendo em vista a necessidade de melhor suprimento devido às despesas domésticas e mais ainda pela necessidade de afirmação social da mulher, as esposas precisam trabalhar mesmo em tempo parcial. Algumas trabalham em tempo integral, saem de casa pela manhã, juntamente com o esposo, indo cada um para o seu emprego ou trabalho. Podemos entender essa realidade, mas para a criação dos filhos houve, sem dúvida, grandes prejuízos com isso. Os filhos são criados fora de casa, mesmo desde pequeno, ainda bebês, em creches, centros infantis ou aos cuidados de terceiros, pessoas, né?
que não tem muitas vezes nenhuma identificação com o estilo de vida ou com a visão do mundo que os pais vivem. Então nós temos aqui, primeiro, indispensável a multiplicação da espécie humana. Olha só que interessante. Segundo ponto fala, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, na sua lição. Tópico 1.2. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais. E conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência que deu um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer a seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sempre na terra, sobre a terra. Essa promessa remota ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino profético proferido pelo apóstolo Paulo. Assim estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, a bênção para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Então, nós temos aqui que é indispensável a multiplicação da espécie humana. Muito diferente da visão do mundo sobre ter filhos, a palavra de Deus traz-nos outra visão, muito elevada sobre o valor e o significado espiritual dos filhos. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, ele declarou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa foi a primeira visão de Deus para a procriação por meio dos pais. Sem a geração de filhos, jamais a terra poderia ser povoada. Hoje, o diabo procura transtornar o plano de Deus, incentivando as pessoas a terem as chamadas relações homoafetivas, homem com homem ou mulher com mulher, e pior ainda, incentivando relações poliafetivas, num tipo de relacionamento também chamado de poliamor, nos quais um ou mais homens podem relacionar-se com uma ou mais mulheres, etc. É um plano satânico. A maior afronta contra o Criador que fez o ser humano na configuração binária, macho e fêmea, homem e mulher. Agora, alguém disse que se colocasse numa ilha com alimentos, mantimentos e tudo que fosse necessário, a sobrevivência, porém, isolados, sem homens todos homossexuais, o que aconteceria depois de alguns anos? Mesmo que não morresse alguns, a população jamais poderia aumentar. Tal hipótese aplica-se a toda a humanidade, pois contraria o plano de Deus de crescimento e de multiplicação da espécie humana para encher a terra. Então, os filhos são herança de Deus. Salmo 127, versículo 3 até o 5 diz, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Meus queridos, muitas pessoas esperam ganhar herança dos pais em termos de bens materiais, terrenos, casa e dinheiro, etc. Mas para Deus, os filhos são herança do Senhor. Infelizmente, até mesmo pais que são cristãos
não dão valor aos filhos como herança do Senhor. É preciso ter os filhos em alta cota ou conta diante de Deus na sua criação. O dono de tudo, ele cobrará de nós o que fizemos ou fazemos com a herança dada por ele, para cuidarmos com amor e dedicação. Os filhos como galardão do Senhor. Provérbios, o Salmo 127, versículo 3, ali diz que os filhos são o fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão, meus queridos? Trata-se de uma recompensa por serviços valiosos em forma de prêmio ou alguma homenagem. Um homem incrédulo disse numa reportagem que filho é uma desgraça. Já Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. O que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, os servos de Deus, muito ao contrário do que falam os ímpios, eles ficam geralmente felizes quando têm filhos. Uns mais e outros menos na realidade em que vivemos. Daí o porquê de os pais cristãos precisarem dar mais atenção aos filhos, em termos espirituais, em termos morais e educacionais e também sociais. Não terceirizar a educação dos filhos para ninguém. Nas escolas públicas ou privadas em nosso país, há muito tempo que não oferece educação no sentido real da palavra, principalmente às nossas crianças. O que elas fornecem nada mais é do que instrução formal, constante, do currículo definido pelas autoridades do sistema educacional. Mas somente a família cristã que se pauta pela palavra de Deus, a santa palavra de Deus, pode transmitir educação verdadeira aos filhos. E tal educação tem que começar em casa, no culto doméstico, quando os pais podem reunir os filhos e junto louvarem ao Senhor, ler a palavra, comentarem o texto bíblico e fizerem pedidos de oração e orarem. Cada um de maneira participativa. Outra fonte de educação para os filhos é a igreja local. Se for uma igreja cristã séria, haverá escola dominical em que os pais vão com os seus filhos à casa do Senhor, onde aprenderão princípios e valores elevados nos estudos da Bíblia. Nos cultos de ensino ou doutrina das igrejas, também é possível obter educação cristã. Lamentavelmente, meus queridos, a maioria dos pais cristãos não fazem mais o culto doméstico, privando os seus filhos e a família de receberem grandes bênçãos de Deus ou da parte de Deus. Mas sempre é o tempo de começar a fazer a vontade de Deus. O culto doméstico não é uma opção, é um mandamento de Deus. E está escrito lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, escreviás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. No terceiro tópico, aqui, nós temos... no terceiro ponto da nossa lição,
do primeiro tópico, nós temos aqui os mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, esses não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênção para os pais e esse para os filhos. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao lado da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizamos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Segundo tópico, nós temos aqui o cuidado dos pais com os filhos. Olha só, cultivando o ensino da palavra de Deus. O primeiro ponto aqui, nós temos a seguinte passagem. Lendo na lição, vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. E nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é o de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, os nossos filhos terão o ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Quando falamos sobre as promessas de Deus para os filhos e também para as filhas, primeiro, Deus, criador da família, ele tem promessas gloriosas para os que obedecem a sua palavra. E a Bíblia, ela é o manual de Deus para os pais e para os filhos e também para toda a família. Quando falamos sobre as promessas de Deus, ou mandamento com promessa, né? No quinto mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Deus fez uma promessa gloriosa, prometendo bem-estar a vida longa, e vida longa na terra. Quando ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Lá na frente, o apóstolo Paulo, citando esse versículo bíblico, também ele teve uma visão ampliada. Quando ele escreveu lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 3, ele diz bem assim, ó, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Meus queridos, o ser humano, criado à imagem, conforme a semelhança de Deus, ele teve uma origem especial. Se nós analisarmos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós podemos observar que o Criador, fazendo uso da sua divina inteligência e do seu poder absoluto e soberano, ele resolveu fazer surgir o universo. Ex nihilo, ou seja,
a partir do nada. Deus criou o homem para viver eternamente sem doença ou envelhecimento. E esse foi o plano original ali de Deus para o ser criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas, no entanto, como o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore proibida e passou a ouvir a voz do diabo, que já houvera sido expulso dos céus, tudo foi mudado. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade, como diz João capítulo 17, ela nos afirma que a harmonia do paraíso foi modificada quando o diabo, o antigo querubim que se rebelou contra Deus, foi lançado dos céus à terra e, por vingança, resolveu atacar a obra-prima feita pela mão de Deus, o homem. A causa eficiente para a queda, no entanto, surgiu no meio do próprio casal. A mulher, Eva, ao invés de ter se firmado de acordo com a voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvidos à voz do inimigo, pecando contra o Senhor. E após a queda, no entanto, houve uma transformação total na vida do primeiro ser criado. Como já visto no capítulo 8, tópico 1 e o subtópico 4. Aqui, como nós já vimos na aula 8. Então, porém, em seu grande amor pelo homem criado, Deus prometeu a redenção através da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E que se cumpriu quando Jesus nasceu. E nós vemos lá, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando ele diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O nosso tópico 2.2 diz, prioridades na vida familiar. Lendo na lição ali nós vemos, segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Quando falamos das promessas, das bênçãos diversas, nós temos aqui a promessa de bênção sobre a família. Deus, o Criador da família, promete bênçãos de Deus, ou bênçãos dos céus, sobre a esposa e mãe e sobre os filhos, comparando-os à planta frutífera do homem que tem temor a Deus. Salmo 128, versículo 3 e 4 diz, a tua mulher, ela será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então essa promessa feita no Antigo Testamento, ela está à disposição dos filhos de Deus e do âmbito da igreja em todos os lugares. E o segredo para ver essas promessas serem cumpridas reside na vida de temor ao Senhor, por parte do pai e por extensão
da mãe, temos a promessa sobre a descendência. A bênção de Deus são prometidas para a família dos que servem com obediência e temor, sendo extensivas à sua posteridade e aos seus descendentes, como fala Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Quando olhamos para o livro de Salmos, o salmista escreveu sobre a descendência do justo e liberal, daquele que é compassivo antes das necessidades dos mais necessitados. E ele diz no Salmo 112, versículo 9, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. A descendência do justo nunca será desamparada por ele. Salmo 37, 25 e 26, ele diz, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência será abençoada. Terceiro ponto, aqui nós temos o terceiro ponto do segundo tópico. Diz o seguinte, disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionados anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o áfago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Tá? Tópico 3. Nós temos aqui bênçãos, pais e filhos. Bênçãos, pais e filhos. No primeiro tópico nós temos aqui, no primeiro ponto temos aqui, bênçãos para a posteridade. Lendo na lição, a lição nos traz o seguinte texto. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz a respeito dos vós e vossos filhos, e todos que estão de longe, a tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho ou sua filha receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Aqui nós temos nesse tópico aqui como os pais devem criar os filhos. Muitos se tem falado sobre a importância do relacionamento entre pais e filhos, para tê-los bem equilibrados e ajustados, úteis à sociedade e tementes ao Senhor. Reflitamos sobre alguns aspectos que contribuem para melhorar esse relacionamento, habilitando-os a serem alvos da gloriosa promessa ou das gloriosas promessas de Deus para os filhos. Primeiro, nós temos o valor do culto doméstico.
É um trabalho simples, mas de grande efeito sobre os filhos e sobre a família em geral. É como acender o altar de adoração no lar. É melhor do que deixar os filhos ficarem presos diante de altar da televisão. O culto doméstico fortalece os laços espirituais e afetivos entre pais e filhos, crentes. Em 15 minutos apenas temos cânticos, leitura bíblica, pedidos de oração, oração final. E no relacionamento entre pais e filhos, sejam crianças, adolescentes ou jovens, é muito importante cuidar da vida espiritual. Muitos pais são surpreendidos com comportamentos estranhos dos seus filhos, nascidos num lar cristão. Um pai me procurou aflito dizendo que o seu filho tornara-se homossexual. E eu lhe indaguei se ele fazia sempre o culto doméstico em casa. O pai respondeu que não, pois os horários eram desencontrados entre o trabalho dele e os filhos na escola, na igreja, etc. Procurei dar-lhe algumas orientações sobre como enfrentar aquela situação constrangedora que ele descobriu quando jamais esperava. Esse, porém, não é um caso isolado. A maioria dos pais, meus queridos, a maioria dos pais cristãos não dá valor ao culto doméstico. Não adianta dizer que não tem tempo, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eis o segredo. Propósito não é apenas a intenção. Propósito é o objetivo definido, escolhido, valorizado e buscado para ser alcançado. Se o pai de família não colocar a vida espiritual dos filhos como prioridade, jamais realizará nada a favor deles no tocante à vida espiritual. Satanás fará tudo e inventará desculpa para sempre deixar para depois. Estatísticas dão conta de que a maior parte dos que se desviam nas igrejas evangélicas são adolescentes e jovens seduzidos pelo engano do diabo por meio dos ensinos materialistas e ateus nas suas escolas. Então, nós temos aí uma grande tarefa a fazer dentro de casa. No segundo ponto do tópico 3 diz assim: família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Leia na sua lição aí, diz o seguinte: a nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham as experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabelecem uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Então, cuidado com a vida espiritual dos filhos. O ensino da palavra de Deus no lar. Os filhos, eles precisam saber o valor da palavra de Deus, compreendendo que a autoridade de Deus, compreendendo a autoridade da igreja, a autoridade dos pais e a autoridade humana provém de Deus, desde que legitimamente executadas. Isso é importante para que não se revoltem contra a autoridade. O ensino da palavra de Deus é a base para a formação espiritual
moral, emocional e social dos filhos, diz a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, a Bíblia diz bem assim, ó: ponde, pois, essas minhas palavras em vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentado na tua mesa, na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e te levantando. O texto que nós falamos aqui, ele diz que, antes de tudo, os pais devem internalizar as palavras de Deus no coração e na alma, atando-as como sinal nas mãos, ou seja, a prática, as ações dos pais, geralmente realizadas com as mãos, deve ter o sinal de que são feitas em observância à vontade do Senhor. Lá diz também que devem estar por frontais entre os olhos. Isso quer dizer que a visão dos pais deve estar em conformidade à palavra de Deus. E depois, conscientes do valor das palavras de Deus, os pais devem ensiná-las aos filhos. Mas não de qualquer maneira, com pressa, correndo para o trabalho ou para a igreja, mas sim cuidadosa e sistematicamente. Versículo 6, ele diz: ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te, levantando-te. Então, esse ensino pode e deve ser passado para os filhos diariamente. Agora, os filhos devem ser levados ou incentivados a ir à igreja local. Pastor. A igreja deve ser a continuação do lar, a continuação da igreja. Um deve completar o outro. Quando crianças, os pais devem levá-las à igreja, à escola bíblica dominical, aos cultos. Quando adolescentes e jovens devem ser persuadidos a ir à casa do Senhor. E se forem acostumados a ir à igreja desde criança, darão valor a essa prática saudável quando jovem, como fala Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Os pais devem mostrar que ir à igreja não é somente ir a um templo, mas também ir à reunião de adoração e louvor. Gratidão a Deus e proclamação da sua palavra. Devemos sempre os lembrar sobre o que diz o salmista. Lá no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já é notório que em muitos lugares, jovens e adolescentes não mais frequentam culto nas igrejas locais. As crianças ainda submissas e dependentes dos pais vão à igreja local, na companhia deles, mas os jovens estão cada vez mais ausentes. E tal companhia deles, mas aqui, tal constatação deve servir de alerta. Se nós olharmos na Europa séculos atrás, havia catedrais repletas de fiéis, cruzadas ao ar livre, com Moody, Finney e outros expoentes das missões mundiais que reuniam milhares de pessoas. Todavia, depois de algum tempo, com os ensinos materialistas nas escolas e as leis que defendem filosofias e ideologias nefastas e anticristãs, os filhos foram abandonando as igrejas locais e nos templos ficaram apenas as pessoas de mais idade, que diminuindo o número pela idade ou doenças, ficaram em suas casas. Um número pequeno de fiéis não tinham condições de contribuir para a manutenção de templos, muitas vezes enormes, então preferiu-se alugar os templos para empresas, restaurantes, discotecas e até mesmo para mesquitas muçulmanas. E o motivo é muito simples.
As novas gerações não foram motivadas a servir e adorar a Deus. Por isso, é por demais necessário que os pais, além de fazerem o culto doméstico, incentive os filhos a irem com eles à casa do Senhor. Temos aí prioridades. No terceiro ponto, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossas famílias ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Prioridades na vida familiar. Muitos pais perdem os filhos na juventude porque não sabem ter um relacionamento espiritual, moral, social e afetivo com eles, não dando prioridade à sua família. Para muitos obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, etc., a prioridade maior das suas vidas é a igreja, o ministério, as agendas, a fama, o nome famoso pelas suas pregações e ensinos, bem como convites locais, nacionais e internacionais. Assim, a família fica em último lugar. Que perigo! Essa atitude tem devastado famílias, lares, ministérios. Quando nós olhamos o saudoso pastor Paul David Yun-Shu, da Igreja do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia do Sul, ele alertou para isso, mostrando a visão equivocada da vida de muitos obreiros, aplicável à vida dos crentes em geral. Qual que era a visão equivocada, pastor? Normalmente, há muitos obreiros que colocam a sua atenção na seguinte ordem: Deus, igreja, obreiro, esposa e filho. Mas qual o equívoco na ordem de coisas? A Bíblia não diz, em primeiro lugar, o reino de Deus, lá em Mateus capítulo 6 e 33, é verdade. Mas é necessário nós entendermos que deve vir em primeiro lugar, em segundo lugar, assim por diante, não em importância, mas sim em ordem das coisas. O pastor Paul Yun-Shu, de Seul, da Coreia do Sul, ele teve uma experiência com Deus muito séria nesse assunto. Numa vida de viagens e campanhas evangelísticas, mal tinha tempo para conversar com a esposa e assim quase desfaz o seu lar. Ele orou a Deus e o Senhor disse que ele estava errado e a sua esposa certa, quando reclamava da maneira como ele a tratava. Se perderes a tua mulher, ninguém mais dará ouvido aos que disseres. Podes construir uma igreja, podes construir uma grande igreja, mas se o teu lar se despedaçar, perderá o teu ministério. A igreja depende de tua vida familiar. Trarás mais desgraça ao ministério com o teu divórcio do que todos os outros benefícios. Ademais, todos os crentes estão olhando para teus filhos. Teu ministério primário deve ser teus filhos. Eles devem ser os membros principais de tua igreja. Então, juntos, tu, tua esposa
e teus filhos edificareis a igreja. Considera a tua esposa como parte muito importante do teu ministério e alimenta teu relacionamento com ela. Pastor Chu ainda reformulou a sua vida. Tirou um dia para estar só voltado para sua esposa. Aquele tempo não tinha filhos. Passou a orar junto com ela, planejou junto com ela e os resultados, segundo ele, foram excelentes. O ministério progrediu, mais ainda deve ter acontecido o que o apóstolo Pedro recomenda em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A visão correta é Deus, obreiro, esposa, filhos e igreja. A igreja, por último, pastor? Exatamente. Ela, mesmo estando por último, é muito importante para cuidar dela. É necessário. Então, primeiro, buscar a Deus. Como fala Mateus capítulo 6 e 33. Isso é indiscutível. É no relacionamento diário com Deus que o obreiro encontra força e alegria para cuidar de sua família ao lado da sua esposa e dos seus filhos, contra os ataques do maligno ao seu ministério. Segundo lugar, nós temos ali que precisa cuidar da própria vida do obreiro em si. Como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, e também para ser exemplo, né? O obreiro precisa cuidar para ser exemplo. Como diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e Tiago 2 e 12. Então, é indiscutível saber cuidar de si mesmo. O relaxamento no cuidado consigo mesmo tem levado muitos obreiros a um desgaste precoce das suas emoções e físicas. Mesmo que seja um gigante no ministério, na pregação ou na administração, o obreiro ele é feito de carne e osso e precisa se cuidar de si. Antes de amar os outros, é necessário amar a si mesmo, como Jesus exortou. Terceiro ponto que nós vemos também é cuidar da esposa. Como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, e Tito capítulo 1, versículos 5 e 6, e 1 Timóteo 3 e 12. A falta desse cuidado tem dado brecha para o diabo destruir muitos ministérios outrora tão promissores. Daí, no relacionamento emocional e afetivo, nos últimos anos, serem diversos os exemplos de obreiros que deram brecha ao adversário para a destruição do seu casamento, como consequência de relacionamentos ilícitos com mulheres estranhas, mesmo que alguns ministérios não levem a sério tais comportamentos, o Espírito Santo não deixa passar em branco. A queda é inevitável. É indispensável ter a esposa como parceira única na vida do obreiro. Alguém já disse que cada homem tem a mulher que merece. Mas se o obreiro cuidar bem da sua esposa, normalmente terá uma mulher agradável, virtuosa e que contribua para o êxito do seu ministério. Outra coisa que precisa ser prestada atenção é cuidar dos seus próprios filhos antes de cuidar dos filhos dos outros. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, também 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nós vemos que é triste procurar ganhar os filhos dos outros e perder toda a família. Em determinado estado brasileiro, um juiz constatou que a maioria dos detentos naquele caso ou era de ex-crentes ou filhos de pastores. É algo bastante desconfortável ouvir isso de uma autoridade judiciária.
Na prática, porém, não é pequeno o número de pessoas que se desviam, que são filhos de obreiros. Cuidar da igreja, sim, ela é o alvo mais importante. Sem as pré-condições que falamos agora, há muito insucesso. No Brasil, já se conhece diversos casos de obreiro que perderam seu ministério de prestígio nacional e internacional por não entenderem esse assunto. Que Deus nos ajude a compreendê-lo bem e colocar em prática a orientação baseada na Bíblia. Atitudes que promovem a autoestima dos filhos. Primeiro, dar e cobrar na medida certa. Saber apreciar os filhos e que fazem e o que eles fazem. Normalmente os pais não elogiam quando os filhos acertam, mas passam longo tempo reclamando do que eles fazem errado. Isso prejudica a autoestima. Dar liberdade aos seus filhos, mostrando-lhes os limites a que estão sujeitos, exigindo-lhes responsabilidade conforme a idade de cada um. Também cultivar o respeito aos filhos. É falar a verdade, cumprir promessas, respeitar a individualidade. Demonstrar amor através de afeto e carinho aos filhos, sem mimá-los muito para que não fiquem inseguros, né? Entender as falhas de seus filhos. Afinal de contas, quem não falha? Ser amigo íntimo de seus filhos, tornando-se os seus confidentes. Eles apreciarão isso e sabendo que pode confiar nos seus pais. Aceitar seus filhos ali, aceitar seus filhos como eles são. Com alegria, vendo-os como bênção de Deus, admoestando-os, corrigindo-os o que não for correto. Então, a comunicação com os filhos também é importante. Procure entender seus filhos, buscando entender razões das quais ações e reações. Dedique tempo para com seus filhos, tempo para conversar, tempo para falar com eles, para ouvi-los, para estar com eles, para passear, para jantar juntos. Evite gritar com eles, isso pode ser um mau exemplo para eles. Ore por eles e com eles também. Diga os que amam, eu amo você. São 3 palavras que produzem grande efeito na comunicação com os filhos. Peça perdão aos seus filhos quando verificaram que erraram para com eles. É exemplo de grandeza e de alma. Agora também, não esqueça de disciplinar. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E nós aprendemos através da Bíblia meios para corrigir, meios para disciplinar. Então nós temos aqui o primeiro meio para conseguir a disciplina é o ensino, como diz Deuteronômio 11, versículo 18 a 21. O segundo é o exemplo, João 13 e 15. E o terceiro é a correção, que está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 17. Qual é a base da disciplina, pastor? O amor. Está escrito em Apocalipse 3 e 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3 e 19. Deus não castiga para destruir. Deus não castiga para matar, mas para corrigir, para evitar o mal na vida daqueles a quem o ama. Assim, deve os pais aplicar a disciplina em seus filhos,
Provérbios capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse é o segredo da verdadeira disciplina na igreja, no lar. Firmeza com amor, amor e disciplina constrói filhos saudáveis e respeitosos. Disciplina sem amor gera tirania. E amor sem disciplina gera anarquia. Então, quais são os resultados da verdadeira disciplina, pastor? O resultado é a obediência. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ali diz: vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O outro resultado da disciplina vem a honra. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Também outro resultado da verdadeira disciplina é a responsabilidade. Lamentação 3:27 diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E, por último, sabedoria. A Bíblia fala em Provérbios 29:15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, assim nós chegamos à conclusão desta lição. Lendo aqui na nossa lição, nos diz o seguinte: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar a nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então, queridos, Deus ama a família, instituição criada por Ele no princípio de todas as coisas. Pais e filhos são pessoas criadas por Deus com muito amor, com finalidades elevadíssimas, não só para a procriação da espécie humana, mas também para desfrutarem de relacionamentos amáveis, afetivo e respeitoso no seio de cada família. Somente as forças do mal querem destruir o que Deus criou com a sua infinita sabedoria e poder. Porém, no plano divino, todos os que o amam serão abençoados eternamente. Os que se opõem aos seus desígnios já têm a sentença lavrada que lhes reserva a condenação eterna. Deus salve a família. Amém? Vamos para o nosso questionário. Primeira questão aqui, revisando o conteúdo, diz o seguinte: como os filhos são qualificados no Salmo 127? Resposta: os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127:3. Segunda questão diz o seguinte: o que pode promover um ambiente em que os pais e filhos cresçam juntos na fé em Cristo? Resposta: a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Terceira questão: qual é uma das principais responsabilidades dos pais com os filhos? Resposta: uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Quarta questão diz o seguinte: se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o quê? Resposta: se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Quinta e última questão: na família, o que os pais devem garantir para seus filhos? Resposta: os pais devem garantir um ambiente
na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Amém? Então assim terminamos a nossa 9ª lição com o tema promessas para pais e filhos do nosso 4º trimestre de 2024. Então, desde já, convido você aí a inscrever-se em nossos canais, tá? Que Deus venha abençoar. Não esqueça de ativar o sininho e não esqueça de compartilhar o nosso material aí para que mais pessoas venham estar aí tendo acesso a esse material. E material doutrinário também temos aí com estudos bíblicos e também estudos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a você. Pai querido, abençoa, Senhor, os teus filhos, Pai. Abençoa a cada professor, abençoa a cada classe que estará preparando as suas aulas a partir, Senhor, desse estudo que aprendemos aqui, Senhor. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, que nós possamos, Senhor, estar obedientes à tua palavra e também, Senhor, ter acesso ao cumprimento das promessas que você tem feito para com as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe.